Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E eu, sinceramente, o caso do Pablo Marçal, eu estou muito curioso com o fenômeno Pablo Marçal, devo entrevistá-lo. A gente ia ser na quarta-feira passada, teve um negócio do furacão, o estúdio da TV Flórida estava fechado e tal, não conseguiu ser, e a gente vai marcar a nossa nova entrevista. Eu vi a sua entrevista com ele no Braddock, achei que ele foi um desastre, até comentei. Mas a dele no contraponto do Brasil Paralelo foi muito boa. Com o Bruno muito boa, muito boa, muito boa. E deu outras entrevistas boas, acho que vi uma sabatina no UOL dele que eu também gostei, vi boas entrevistas dele. Então estou curioso, como você, com o fenômeno Pablo Marçal. A gente não é bolsonarista para saber, não, mas isso, o interesse do Bolsonaro, do PL em São Paulo, tô cagando para esse troço. Então, eu tenho interesse no personagem político que está chamando atenção às pessoas. Só que este caso, para mim, e eu mandei essa mensagem para ele privadamente por WhatsApp, dizendo o seguinte: você está fora da sua profundidade política, está além da sua capacidade. Você está falando uma bobagem. Está fora da sua, está fora do seu elemento. Isso aí é um negócio do qual você não entende. O Pablo Marçal entende muito de palestra motivacional, entende de provocação. Bastante. Hoje o que ele fez com o Boulos foi engraçado com a carteira de trabalho. Ele é um cara muito midiático, ele é um cara que entende muito de psicologia, gatilhos mentais, persuasão. Acho ele um craque nesse sentido. Quando entra na política e na formação das ideias, etc., na ciência política, ele não sabe nada. Ele é um cabaço. Então, calma na hora de querer opinar. E ele está conseguindo que a gente trate dele. Então, pelo menos nesse sentido, ele está conseguindo o que ele quer. Mas calma, porque esse é um assunto sério demais para ficar dando opinião assodada, apressada, antes de fazer uma análise mais profunda. Eu até vou mandar uma mensagem para o Felipe Sabará, porque o Sabará é um cara mais inteligente, coordena lá o programa de governo dele. Vou mandar uma mensagem para o Sabará falando, salve... O Sabará que me disse, Rodrigo, eu sei que você andou suspeitando ou criticando ele, eu tô próximo, eu vi o curso dele, levei outros 5 empresários lá, gastaram 20 mil reais cada um para fazer o curso do cara. O cara é bom mesmo, e eu tô vendo uma coerência histórica com as coisas que ele defende em relação ao empreendedorismo, uma coisa mais liberal. Mas o meu ponto é o seguinte... Ele tem um ponto que para mim é o melhor de todos, que se conecta com o que a gente está falando. Mudar o mindset do Brasil. Isso. Software. Mindset é bem palavra de coach. Ele usou o termo no Brasil paralelo software. Ele fica falando no Brasil está rodando o Windows 95, mesmo que tenha o melhor hardware do mundo. E eu tenho visto esse software do brasileiro muito forte nos comentários aqui no nosso chat. Tá dizendo que o pessoal está dizendo que o Barroso está fazendo um pronunciamento. Não vou conseguir colocar aqui, mas eu sei que parece que o Barroso está fazendo um pronunciamento. Deve estar passando pano para o Alexandre ainda. Nesse momento ele deve estar ainda passando pano para o Alexandre. Mas o que as pessoas, o software ao qual ele se refere, na minha opinião, que é o software equivocado, são as pessoas que estão aqui no chat dizendo isso não vai dar em nada, isso vai dar em pizza. É o derrotismo. É o derrotismo. E a gente chegou a essa situação por causa do derrotismo também. Então, a sorte favorece o audaz. Nenhuma nação é construída por pessoas assim. E um foco míope que muitos bolsonaristas têm, né? De novo, né? Muita gente nos rotula de bolsonaristas e eu vejo, tem que separar o joio do trigo dentro do que se chama movimento bolsonarista. Tem um bando de gente ali de olho em carguinho, em conforto, e tem gente com aptidão mais a lutar e se sacrificar pelo país. Tem gente que cobra, inclusive, mais disso do próprio Jair Bolsonaro. Né, eu entendo que seja fácil também criticar de longe, é ele que está com o dele na reta, é ele que tem a filha pequena que pode ser presa a qualquer momento, então não é trivial. Mas assim, um espírito mais Maria Corina, a gente está precisando nesse momento. Eu até mencionei, sinto saudade do tempo em que a gente subia nos carros de som e gritava na rua do Brasil. Está na hora de parar o Brasil, está na hora de 7 de setembro ter uma mega manifestação, está na hora das lideranças da direita assumirem esse papel. Eu estou gostando de ver o Nicolas Ferreira, garoto cabra macho. Estou gostando de ver o Gustavo Gayer. O Eduardo Girão. O Marcel Van Hatten, que não é bolsonarista. O Girão e o Van Hatten não são bolsonaristas, são do Novo. Exato. Então, assim, é hora de subir o tom e ter um foco... Magno Malta também fez uma boa declaração. Eu gostei da mudança de posicionamento do senador Flávio Bolsonaro.
Sim, foi. Muito, muito positiva. Publicou aquele quadro de humor o sketch do Paulo Souza, né, do Hipócritas. Eu sempre digo que o Paulo Souza é um gênio, né? Que é maravilhoso aquilo, né? O Moraes julgando o Moraes e tudo mais. E não podemos cair nesse derrotismo. As nuvens dão de direção, as coisas são imprevisíveis em Brasília, a batata está assando, vem mais coisa aí, tem que ter a pressão das ruas, tem que ter as lideranças. Esse é o ponto que você falou agora. O que está faltando, e eu estou sentindo essa falta, é a pressão popular. Então, todos os elementos estão colocados. O que está faltando, e a gente está aqui com 40 e poucas mil pessoas nos assistindo agora, 43 mil pessoas, o que está faltando nesse momento, Rodrigo, é a pressão popular. Eles quebraram o espírito, né? Não acho. Não, eles tentaram. Eu digo assim, eles tentaram. Não. Se o Bolsonaro mandar as pessoas para as ruas, elas vão. A ausência do brasileiro nas ruas é única e exclusivamente porque eu acho que há um entendimento, o problema do software. O entendimento é de que o Bolsonaro precisa liderar e as pessoas precisam fazer o que o Bolsonaro falar, quando na verdade deveria ser o oposto. O povo deveria liderar e o Bolsonaro deveria fazer o que o povo empurrou ele para fazer. E eu acho que o software é equivocado. Neste momento, eu tenho absoluta certeza, parece que tem uma manifestação marcada, acho que, não sei se para o 7 de setembro. Para o 7 de setembro. Eu não consigo entender como pode o presidente Bolsonaro não estar endossando ainda essa manifestação. Eu também acho. Mas ainda que ele não endosse, as pessoas deveriam ir, a despeito do que ele diz. Porque assim como eu acho que o povo de São Paulo está dando um recado para o Bolsonaro de não adianta empurrar Nunes goela abaixo, não, porque a gente sabe que esse cara não é de direita e a gente vai acabar indo para esse outro cara aqui, que é o Marçal, que está indo no vácuo deixado pelo Bolsonaro. Né? Assim como o povo de São Paulo está em boa medida, ele está aí com 10%, 15% das pesquisas. O povo é autônomo. O povo precisa ser autônomo na ida das ruas. O povo precisa ser autônomo na ida das ruas. E eu digo que se nós tivéssemos até esse momento a pressão popular mais forte, as coisas teriam mudado. Aquela manifestação que o Bolsonaro apoiou e fez em março, linda em São Paulo, com o Silas Malafaia, aquela manifestação, aliás, o Silas Malafaia gravou um vídeo também muito duro sobre Moraes, aquela manifestação foi importante, foi de mudança de chave no Brasil. Foi um dos componentes de mudança de chave no Brasil desse ano. Eu não quero pegar muito pesado aqui com o Bolsonaro, né? Não só porque... Zero pesado. Não, com o que eu vou dizer agora. Não só porque um monte de gente vai ficar, não pode criticar o mito, né? Eu respeito muita coisa que o Bolsonaro fez pelo Brasil, mas eu também tenho minhas críticas, e sempre tive. O meu ponto é o seguinte, não pode ele que é inegavelmente a maior liderança política da direita, não pode ele que foi à Avenida Paulista, perante uma multidão, falar, chega, pô, canalha, acabou. Não pode ele, neste momento, se limitar a publicar uma notinha que ele publicou lá, um forward lá, compartilhar uma imagem de notícia dizendo que queria mirar no filho dele, Eduardo. Não pode se limitar a isso. Nessa hora... Soa mesquinho, soa pouco. Nessa hora tem que assumir o papel de líder. Eu não tenho nenhuma pretensão de liderar, eu não sou político, eu sou um comentarista que dou minhas opiniões independentes e acerto mais do que a média, digamos. Né? A média é formada por Gugas, né? Oi, Guga. A média é baixa. É fácil, né? Aí é fácil. O Guga erra todas. O Guga é o melhor analista que existe. Porque um cara que acerta mais do que erra, você tem que pagar caro. Um cara que erra meio a meio e acerta meio a meio é imprevisível. Agora, o Guga, você poderia, teoricamente, pagar baratinho e faz tudo que é o contrário que ele diz, que ele erra todas. Né? Agora, não pode, nesse momento, Paulo, a liderança política da direita mais expressiva que tem se omitir, se eximir de responsabilidade. Não pode. Não pode. Então, Jair Bolsonaro... Grandes poderes trazem grandes personalidades, já dizia o tio Ben para o Homem-Aranha. Faço um apelo. O Marcel Van Hatten está assumindo um papel de líder da direita, e eu não quero nem dizer direita, porque nesse momento tem que unir. Tem que unir todo mundo que acha isso um absurdo. A turma que voltou a me chamar de jornalista. Tem que unir. Eles começam mirando na gente, mas a Folha, já está o cuspidor lá, o Zé de Abreu pedindo o fechamento da Folha. Né? A turma está saindo da toca, do bueiro fascista. Então... é óbvio que isso não vai parar em bolsonarista, mas isso já era evidente. Né? Então, esse é o momento de unir todo mundo que é contra o arbítrio, que é contra o modelo de capangas.
capo e seus capangas. Né? O cara manda porque quer vendetta, porque não gosta, porque é pessoal, porque, sei lá, tem uma tara. E os capangas, que são juízes, vão lá e executam. Não pode ninguém aceitar uma coisa dessa. Então é hora de todo mundo se unir. Agora, o Jair Bolsonaro, como liderança maior da direita política, eu acho que ele tem que fazer um chamado. Ele é o político mais popular do Brasil. E não é à toa. Ele é um símbolo por todas as coisas que ele fez, por tudo que ele representa. Não é à toa. Os méritos, ele tem vários méritos que são devidos, mas por ele ter se tornado esse símbolo e ter esse poder enorme, ele tem a responsabilidade de ter um papel ativo nessa história. Claro que vão falar assim, então tá vendo? São os golpistas bolsonaristas contra o Alexandre. Mas o Glenn, já estão chamando o Glenn Greenwald de bolsonarista. A Folha de São Paulo é bolsonarista também? Bom, até o Maduro. Glenn Greenwald de bolsonarista. Até o Maduro é bolsonarista. Então o Glenn pode ser bolsonarista também. Eu descobri que todo mundo é bolsonarista. Todo mundo que não é o Lula é bolsonarista. É mais ou menos isso. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.